Queridos acadêmicos do quinto período, paz e bem, saudações a todos, espero que todos estejam bem, apesar das restrições impostas pelo distanciamento social. E espero, acima de tudo, que vocês estejam continuando os estudos com muita dedicação, com muito empenho. Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante. Nós vamos falar sobre proteção dos filhos, no que inclui guarda e direito de convivência e direito de visitas, principalmente. A nossa base normativa, 1583 a 1590 do Código Civil, nossa referência doutrinária, Maria Berenice Dias, Flávio Tartucci e também Cristiano Chaves de Farias. E encaminhei para vocês, já está disponível no portal a nossa apostila relacionada a esse tema, contendo as reflexões doutrinárias e contendo também os comentários acerca dessa abordagem sobre proteção dos filhos. Bem, a proteção dos filhos é um dever dos pais, independentemente da sua relação envolvendo aí a marido e mulher, cônjuge, ex-cônjuge, companheiro, ex-companheiro. Então, no tocante à questão principalmente de sustento, guarda e educação dos filhos, é responsabilidade, é dever, é obrigação dos pais, independente da sua relação pessoal. O filho, ele tem que ter a prioridade, independentemente da condição conjugal dos pais. Quando os pais estão juntos e vivem sob o mesmo teto que os filhos, fica tudo muito fácil. É natural que já exista esse cuidado, esse zelo, essa dedicação com os filhos, essa proteção integral. Isso é algo natural, faz parte da própria essência da vida humana. Agora, quando acontece a extinção de um vínculo conjugal, aí complica um pouco, porque nem sempre aquele pai, principalmente aquele pai ou mãe, principalmente aquele que não tem a guarda unilateral, ou às vezes a guarda não é compartilhada, aquele que não tem um contato maior diário com o filho, essa tendência de afastamento, de certa forma, prejudica esse cuidado com o sustento, com a guarda e com a educação do filho, o que não pode acontecer. Por isso que, às vezes, é necessária a atuação do Poder Judiciário no sentido de exigir o cumprimento a essas obrigações. O próprio Código de Processo Civil, artigo 731, ele estabelece, sempre que tratarmos aí de extinção de algum vínculo, é preciso ponderar e deliberar sobre a questão envolvendo guarda e direito de convivência e direito de visita. Como é que vai ser esse contato dos pais com o filho? Vamos fazer aqui um breve histórico. Eu acho sempre muito importante a gente fazer esse apanhado histórico sobre as questões, porque facilita a nossa compreensão dos institutos. Sobre proteção dos filhos, o Código de 16, ele estabelecia que nos casos de desquite, então naquela época não existia o divórcio, não existia a separação propriamente dita, judicial. Nos casos de desquite, os filhos eles ficariam com o cônjuge inocente. Então, antigamente tinha toda essa discussão acerca da culpa, quem era o certo e o errado da história, E o inocente, ele tinha então essa preferência aí para ficar com os filhos. Depois nós tivemos a Lei 6.515 de 77, que foi a lei do divórcio. Ela também privilegiou o cônjuge inocente na concessão da guarda. A Constituição de 88, ela consagrou o princípio da igualdade, foi um grande marco aí na Constituição de 88,
e ela assegurou ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres, inclusive referentes à sociedade conjugal. Isso está expresso aí, artigo 226, né, da Constituição Federal, parágrafo 5º. Então, trouxe essa igualdade. O Código Civil de 2002, ele apresentou, digamos, singelas diretrizes sobre a questão de guarda e direito de visita. A gente vai tratar mais detalhadamente da previsão do Código Civil de 2002, quando a gente for falar principalmente sobre a guarda unilateral e a questão da guarda compartilhada, que veio depois. Depois nós tivemos a Lei 11.698, aí de 2008, ela instituiu a guarda compartilhada, com a previsão de que a guarda compartilhada ela deveria ser adotada sempre que possível. Então deixou uma abertura aí muito grande para que o juiz pudesse também analisar a questão casuística, né? Verificar a viabilidade da guarda compartilhada em cada caso concreto. Depois nós tivemos uma outra lei, que foi a 13.058, aí de 2014, essa é mais atual, né? Ela estabeleceu a chamada guarda compartilhada compulsória, dizendo o seguinte, que naquelas situações em que não tiver o consenso entre os genitores, no momento aí da extinção de um vínculo conjugal, se não tiver consenso, o juiz vai estabelecer a guarda compartilhada, a não ser que um dos pais, ele expressamente venha a afirmar que não tem interesse em manter a guarda do filho. Então, tivemos aí a criação da guarda compartilhada compulsória. Nós vamos falar mais sobre ela na próxima aula, vamos destacar um pouco mais sobre a guarda compartilhada, principalmente aí a compulsória. A gente vai ver que tem um artigo coringa no Código Civil que dá uma abertura muito grande para o juiz, na prática, no caso concreto, ele afastar a guarda compartilhada quando ele perceber que ela não é o mais adequado para os filhos. Bem, diante da extinção do vínculo conjugal, portanto, nós temos que deliberar sobre a questão de guarda e direito de convivência. Maria Berenice, ela destaca com muita ênfase a importância de usarmos a expressão direito de convivência ao invés de direito de visita. O direito de visita ele está mais limitado, mais restrito a uma visitação, enquanto que o direito de convivência é bem mais amplo e ele não contempla apenas o momento de uma visita, mas toda uma condição aí de vínculo e relacionamento envolvendo o pai e o filho. Essa deliberação quanto à questão da guarda e também o direito de convivência pode se dar de maneira consensual ou litigiosa ou judicial. A consensual diz respeito àquelas situações em que os próprios pais eles já deliberam como vai ser essa guarda, se ela vai ser unilateral, se vai ser com o pai ou com a mãe, se vai ser compartilhada, eles podem deliberar consensualmente. Se não tiver acordo, aí a discussão ela será judicial e aí o juiz analisa o caso concreto, ele pode se valer inclusive de equipes multidisciplinares, ele vai sempre levar em consideração o parecer dos órgãos técnicos, de assistente social, ele sempre vai buscar compreender melhor a realidade dessa criança, desse adolescente, diante do contexto de vivência dos pais, para averiguar o que é o mais adequado para essa criança. Eu não posso deixar de destacar também que nós tivemos a Lei 8.069/90, já que eu estava fazendo aí esse apanhado histórico, que foi
o estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele destaca essa importância de se dar uma prioridade absoluta à criança ou adolescente. Ele traz a chamada primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, restou consignado expressamente no nosso direito positivo a preocupação do legislador e que deve ser compartilhada também com todos os julgadores e principalmente com os pais, de sempre verificar o que é o melhor para a criança em cada caso concreto. Então, o que deve prevalecer não é o interesse do pai, não é o interesse da mãe. A criança nunca pode ser colocada como uma arma na briga entre os dois diante da extinção de um vínculo conjugal. Pelo contrário, todas as preocupações do pai e da mãe devem estar voltadas para o melhor interesse do filho, da criança e do adolescente. Então não podemos deixar de destacar a Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de muita importância, foi um grande marco no tocante à questão dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Mas naquelas situações em que não tiver acordo envolvendo aí a questão de guarda e direito de convivência, o juiz, ele então terá esse desafio de definir, de estabelecer esses parâmetros para a convivência do filho com o pai na situação em que eles não vivem sob o mesmo teto. E aí o juiz ele vai sempre, pelo menos de acordo com a lei, ele vai sempre priorizar a guarda compartilhada. Sempre que não houver consenso entre os pais, o juiz ele vai adotar a guarda compartilhada, exceto se um deles declarar que não tem interesse, que não deseja a guarda do filho. O artigo 1584, especialmente aí, parágrafo 2º, ele trata dessa temática. E lembrando também o seguinte, que a guarda unilateral é algo bem óbvio, mas é aquela estabelecida, atribuída a apenas uma pessoa. Pode ser o pai, pode ser a mãe, em algumas situações pode ser o avô, o tio, ou outras pessoas também. E a guarda compartilhada é aquela atribuída a ambos, simultaneamente, a ambos os pais, ou a um dos pais e o avô, é aquela que ao mesmo tempo é atribuída a mais de uma pessoa. E a doutrina, ela traz para a gente também algumas outras espécies de guarda. Na prática, elas costumam acontecer e às vezes também são permitidas. O Código Civil, ele traz para a gente, artigo 1583 aí, do Código Civil principalmente, ele traz a guarda unilateral e a guarda compartilhada, que são as duas modalidades expressamente consignadas aí no Código Civil. Mas nós temos outras modalidades também. Nós temos a guarda alternada, aquela em que o filho ele permanece um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Por exemplo, fica 15 dias com o pai e depois fica 15 dias com a mãe. E temos também a guarda na modalidade nidação ou aninhamento. São aquelas situações em que o filho permanece na residência do casal e os pais vão revezando na companhia do filho lá na residência antiga do casal. Não é muito comum essa aí, A doutrina traz para a gente também, mas não é algo assim tão recorrente no nosso dia a dia. Mas, então, essas são as modalidades aí principais. Existem outras aí, a doutrina destaca outras modalidades, mas as principais são essas aí. A guarda unilateral, a guarda compartilhada, alternada e nidação. Lembrando que sempre que houver alguma discussão sobre a questão envolvendo a extinção de um vínculo conjugal e a guarda e o direito de convivência, haverá também a necessidade de deliberações quanto à questão de pensão alimentícia. Ou seja, é preciso averiguar várias circunstâncias envolvendo
a criação dessa criança ou adolescente para tentar manter um padrão de vida adequado para que ela tenha um desenvolvimento sadio, um desenvolvimento adequado. E é claro, gente, que quando se fala de guarda, de direito de convivência, é preciso levar em consideração também a questão da idade da criança. Então, se a gente tem aí a criança de 2 meses, é claro que a forma de se enfrentar uma situação de discussão envolvendo o direito de convivência é diferente quando estamos tratando de um adolescente de 14, 15 anos de idade. Então é preciso ponderar, levando em consideração a situação dos pais, levando em consideração a idade e também a situação do menor. Mas sempre, em qualquer situação, buscando resguardar o melhor interesse do filho. Essa é a regra geral, esse é o comando básico quando se fala de proteção aos filhos, ok? Na próxima aula, nós vamos destacar alguns detalhes, alguns apontamentos aí muito relevantes sobre a guarda unilateral e a guarda compartilhada, ok? Esse é o nosso recado de hoje, nossa reflexão de hoje. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês e a recomendação de que, se possível, fique em casa. Mas fique em casa estudando direito, aproveite cada momento para os seus estudos, levando em consideração a lei, levando em consideração as nossas videoaulas, as apostilas que são disponibilizadas e também todo o universo virtual que está aí ao seu alcance. Fique em casa, mas fique com a gente. Não deixe de continuar os seus estudos, ok? Um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Receba o meu abraço virtual, saudoso, né? Já estou com saudade aí de todos vocês, das nossas aulas presenciais. Grande abraço.